noite. É um prazer muito grande estar mais uma vez aqui com o nosso programa Em Destaque. Muito obrigado a você por sua participação, pelas sugestões, pelas opiniões e pelas dicas. E nós temos ouvido muito falar aqui no nosso site, nas entrevistas que a nossa equipe de jornalismo tem feito, na questão da economia solidária. Economia solidária é uma palavra mágica e nós trouxemos aqui hoje o craque nessa área. A pessoa hoje que comanda a política pública da economia solidária no Rio de Janeiro. Eu estou falando de Vinícius Assunção, secretário municipal de Desenvolvimento Econômico Solidário. Vinícius, boa noite, é um prazer ter você aqui no nosso programa Em Destaque. Boa noite, Renato, um prazer meu estar aqui no programa e ajudar aí a fazer um debate aí para que o povo da cidade do Rio de Janeiro possa conhecer melhor a questão da economia solidária. Só para nós começarmos o nosso bate-papo, Vinícius, a secretaria é uma secretaria nova. Ela foi criada agora no governo Eduardo Paes. Você podia falar um pouquinho para a gente sobre isso? O prefeito Eduardo Paes teve uma sensibilidade, né, de criar a secretaria. Ela é a única secretaria nas grandes cidades brasileiras que é colocada a questão da economia solidária. Se você pegar outras secretarias como, por exemplo, Porto Alegre, Curitiba, em outras grandes cidades, ela está sempre acoplada dentro de a questão da economia solidária, está sempre acoplada dentro de uma outra secretaria. E aqui o prefeito teve essa sensibilidade de colocar a questão da economia solidária em destaque na cidade do Rio de Janeiro. Muito boa ideia. Ô Vinícius, mais uma questão. As pessoas perguntam muito, mas vem cá, economia solidária, o que envolve isso? Quais são os setores, quais são os segmentos? Você podia falar um pouquinho sobre isso para a gente? A economia solidária, na verdade, ela nada mais é do que uma nova forma da gente tratar a economia, né? De discutir a economia de forma coletiva, de discutir a economia com preocupação com o meio ambiente, de pegar esse pequeno empreendedor e colocar ele tendo oportunidade nesse mercado tão feroz. Então, essa é a principal função da economia solidária, pegar o pequeno e fazer com que o pequeno possa entrar com condições de competir com o grande e o médio empresário, né? Dando claramente um exemplo das compras públicas. Nós temos uma série de pequenos empreendedores que, se não fosse a economia solidária, não estariam hoje disputando aí a licitações, compras públicas, por exemplo, a questão das Olimpíadas, né? Mas a economia solidária tem essa função de inclusão, de emancipação desse pequeno empreendimento e a preocupação com o coletivo e a preocupação com o meio ambiente, né? Tem uma série de pontos que a economia solidária, que todos os empreendimentos econômicos solidários seguem, que é a preocupação, como eu volto a falar, meio ambiente, não a exploração do trabalho infantil, tem uma série de conceitos que é preciso seguir para você poder fazer parte da economia solidária. E sempre pelo lado positivo, né? São regras positivas. É um fator de geração de emprego muito grande. A economia solidária tem a cara do Rio. Você tem no Rio muitos pequenos empreendedores. Você mesmo pode nos falar um pouquinho sobre esse circuito carioca da economia solidária que você criou na secretaria. O circuito carioca, na verdade, ele é uma ação pública, né, da gestão do prefeito Eduardo Paes, através da secretaria, da sede, da Secretaria de Desenvolvimento Econômico Solidário, que busca empoderar levar tudo que nós construímos dentro das comunidades com esses empreendedores, levar ao ponto de deságue da produção. Uhum. Né? Porque gerar oportunidade, né, ele começou lá atrás. Na verdade, foi uma aliança que nós fizemos com a Secretaria Nacional de Economia Solidária do Governo Federal. Fomos identificar, fizemos uma pesquisa dentro de 4 grandes comunidades na cidade do Rio de Janeiro, que foi a Cidade de Deus, o Complexo Alemão, Manguinhos e Santa Marta. A partir da identificação dessas comunidades, nós identificamos os principais grupos de empreendedores, trazemos esses empreendedores para fazer um debate coletivo, né? Passaram a se conhecer, né? Respeitando a especificidade de cada comunidade dessa, identificando esses produtores, aí começamos a dar formação a eles. A formação que ia desde a melhoria da qualidade do produto até na precificação, né? Porque eles não sabiam nem precificar o seu produto. Às vezes você pegava um produto a R$1, o produto valia muito mais. Mas o caramba, eu preciso vender. Ele não sabia que ele estava desvalorizando o produto dele. Então, a gente começou todo um trabalho e que deságua agora na criação do Circuito Carioca de Economia Solidária, onde a população
do Rio de Janeiro vai ter a oportunidade de conhecer produtos de alta qualidade, né? Alguns, inclusive, vendidos em grandes grifes da cidade do Rio de Janeiro, nas praças aqui da cidade. São mais de 100 feiras, não é isso, secretário? Nós vamos fazendo um calendário a partir de janeiro, com dias fixos, né, em várias praças do Rio de Janeiro. Citar exemplo, algumas delas, Largo do Machado, General Osório, e aonde... Pontos estratégicos, Pontos estratégicos, e que essas feiras, durante o ano, compõem um calendário que chega a 100 feiras, né, que envolve mais de 450 empreendedores. E quando eu falo empreendedores, eu estou falando de empreendimentos. Quando eu falo de 450 empreendimentos, eu estou falando que cada empreendimento desse tem de 3 a 10 empreendedores, né? Então, podemos estar falando aí em torno de 3 mil a 4 mil empreendedores dentro desse circuito. Perfeito. Que estão sendo... Perfeito. Dentre os quais os artesãos também estão contemplados. Isso, todos, né? Eles, desde que estejam dentro do conceito. Isso é que eu ia perguntar. E só participa do circuito quem participou de todo esse processo, né, que hoje está participando do fórum. Muito justo. Porque o resultado disso foi a criação de redes. Nós criamos redes em diversos pontos da cidade do Rio de Janeiro. Esse empreendedor discute as coisas coletivamente e essas redes participam de um fórum que é chamado Fórum Municipal de Economia Solidária na cidade do Rio de Janeiro, que é esse fórum de forma horizontal com a prefeitura que está discutindo a criação desse circuito em toda a cidade. Secretário, mais ou menos quantos produtos o senhor imagina que possa ter num leque desse, com tantas pessoas participando, procurando? Chega a mais de 5 mil produtos? Chega, muito mais. Produtos chega. Se eu estou falando aqui em 450 empreendimentos, cada empreendimento desse pode ter entre 3 a 10 pessoas. Podemos estar falando aqui em 3 mil empreendedores, né? E dentro desses empreendimentos não significa que tem apenas um produto. Você pode ter, por exemplo, uma cooperativa de costureira, né? Olha, ele tem 10 tipos de produtos diferentes, de camisa, de bolsa, de sapato, fazem de tudo, né? E com alta qualidade. A população terá a oportunidade de perceber isso. Uma coisa interessante também, secretário, que você falou, é a respeito da oportunidade para os grandes eventos que vão acontecer agora. Porque a secretaria faz um trabalho interessante, valoriza gente de talento que às vezes não tem a oportunidade, né? Então, eu gostaria muito que o senhor falasse para a gente sobre essa parceria entre a Copa do Mundo, a Olimpíada e a economia solidária. Mas, secretário, eu vou pedir um pequeno intervalo, nós já voltamos sobre esse assunto. Aguarde aí, nós estamos recebendo hoje Vinícius Assunção, secretário municipal de Desenvolvimento Solidário. Aguarde que nós já voltamos. Muito bem, nós estamos de volta com o secretário municipal de Desenvolvimento da Economia Solidária, Vinícius Assunção. Vinícius, nós estávamos falando aqui sobre as grandes oportunidades que os grandes eventos vão ter para os pequenos produtores, esses que você acabou de citar da economia solidária. Como é que você está costurando essas parcerias? Como é que a secretaria está atuando para facilitar e botar no mercado toda essa boa gente com esse bom produto que você acabou de vender aqui para a gente? Eu sempre falo que não basta ter o evento, isso o prefeito tem, o Eduardo Paz tem colocado para todo o seu secretariado. Nós precisamos aproveitar esta oportunidade para que a gente possa fazer inclusão social, para que a gente possa sair desses eventos com uma outra cidade, né? Não basta, não é à toa que a cidade está passando por uma série de transformações aí na área de mobilidade, né? Mas precisamos também criar uma cidade que seja sustentável. E quando eu falo sustentável, falo também na questão da geração de renda. Sim, né? Fundamental. Fundamental. Então, a nossa preocupação é que esses grupos e esses empreendimentos, né, possam ter oportunidade de poder também apresentar o seu serviço dentro da Copa do Mundo, da Olimpíada, né? Eu cito aqui alguns exemplos, claro, por exemplo, na área da alimentação. Por que a gente não pode trabalhar a questão dos produtos orgânicos para servir a comida para os atletas?
Né? Esse é um trabalho que nós estamos fazendo. Seria um grande diferencial, hein? Diferencial. Então, nós estamos, outras cidades como Londres já fizeram isso. Né? Então, nós estamos trabalhando numa forma de interagir junto com o comitê organizador dos eventos, da Copa do Mundo e da Olimpíada, junto com os outros órgãos da Prefeitura, para que a gente possa achar o melhor caminho para que possamos incluir esses grupos dentro do processo desses grandes eventos que a cidade vai passar agora. Ministro, você também deu uma rápida passagem aqui sobre a questão do fórum. Eu acho importante nós voltarmos a esse assunto para você falar um pouquinho mais sobre o Fórum de Desenvolvimento da Economia Solidária. O fórum, na verdade, ele atua de forma independente, né? E a gente procura da Prefeitura, na verdade, dar o apoio, de estar dialogando com eles o tempo todo, mas nós deixamos eles discutirem as grandes soluções, os seus grandes problemas e tragam para a Prefeitura e a gente discute com eles de forma horizontal as soluções, né? Porque senão a gente começa a interferir nesse processo de debate interno deles, né? Então, o que nós estamos fazendo? Empoderando o Fórum Municipal que congrega todas as redes que estão dentro do município do Rio de Janeiro. E quando eu falo da economia solidária, eu estou falando aqui não só dos grupos de empreendedores, do artesão, eu estou falando também por exemplo, dos produtores orgânicos e aí por diante. Todos, o pequeno empreendedor que esteja trabalhando de forma coletiva, a gente traz ele para dentro do fórum. E isso é um trabalho muito difícil de se fazer, porque a nossa lógica no dia a dia é trabalhar individual, né? O pequeno empreendedor, eu quero cuidar do meu negócio, eu quero saber como é que eu faço isso. Ele não tem tempo ou não perde, né? Que na verdade não é uma perda de tempo, de trabalhar a questão coletiva. E quando ele começa a entender que ele começa a trabalhar coletivamente e começa a achar soluções, as soluções ficam mais fáceis, as portas começam a se abrir com mais facilidade. Então, e aí vai fortalecendo o fórum. Então, que a gente tem uma grande preocupação de não interferir na discussão deles, né? Deixar o fórum tocar de forma independente, livre, mas a gente está sempre dialogando com eles para que a gente possa encontrar soluções em conjunto. Exatamente. De coordenação. Quando nós anunciamos a sua vinda aqui, nós recebemos aqui uma pergunta que eu achei muito interessante, que eu queria compartilhar com você. A nossa NGT, ela além de transmitir aqui para a cidade do Rio de Janeiro, ela transmite para a Baixada Fluminense, transmite para Niterói, São Gonçalo, Itaboraí, no canal 17 da NET, no canal 16 da Oi e no 26 em aberta. E algumas pessoas de Duque de Caxias perguntaram para a gente, no caso, por exemplo, se eles têm lá uma cadeia produtiva, se eles têm num determinado bairro um produto que eles gostariam de apresentar aqui na cidade do Rio, é possível fazer isso ou esse trabalho está somente na cidade do Rio de Janeiro? Não, nós temos a preocupação de estar dialogando, dando uma prioridade na questão dos produtores dentro da cidade do Rio de Janeiro, mas tem uma série de produtos que ainda não tem, e nós procuramos atender essa parceria. A parceria. Né? Eu cito um exemplo claro, no Circuito Carioca de Feiras Orgânicas. Né? Nós trabalhamos muito fortemente com os produtores do Brejal, aquela região de Petrópolis ali. Petrópolis, muito bom. Tem aqui no Rio de Janeiro também, mas a produção do Rio não comporta a quantidade que hoje o circuito exige para abastecer as feiras. E essas são as chamadas redes? Vocês criaram já 11 redes, né? Hoje, 11 redes aqui no município do Rio de Janeiro. Também tem um fórum estadual, né? Tem um fórum estadual e dentro desse fórum estadual tem uma representação do Fórum Municipal aqui do município do Rio de Janeiro. E vem cá, você citou até algumas comunidades aqui da cidade do Rio de Janeiro e me chamou a atenção que são cidades, unidades, são bairros já com a UPP, né, a Unidade Pacificadora. Vocês têm uma parceria também com centros de UPPs? Essa participação é real também? A nossa grande ação é dentro das unidades pacificadas, dentro das comunidades pacificadas. Prioritariamente? Prioritariamente. Temos ações em outras que não são pacificadas, mas na sua grande maioria são comunidades pacificadas. Porque ali a gente consegue, naquele momento da ocupação, né, a gente precisa entrar com outros serviços. Né, que não vai ser o serviço que é super importante, na área da saúde, né, na área que já tem o UPP, entra com a questão da segurança, né, da educação. Nós entramos com um outro processo, que é da identificação desses grupos pequenos, que inclusive essa ação nossa tira, por exemplo, claramente mulheres de situação de violência doméstica. Uma mulher, tem um exemplo claro de uma senhora
que apanhava do marido, dentro do Complexo do Alemão. Ela veio a gente, ela fazia costura para fora, mas nós conseguimos quebrar essa lógica, fizemos um trabalho com ela hoje está integrada dentro da rede, é uma das grandes lideranças da rede de economia solidária dentro do Complexo do Alemão. Rapaz, que exemplo bonito esse, né? Quer dizer, a coisa é muito mais ampla do que a gente possa imaginar, né? Não é só negócio, não é só a realização do negócio, é o empreendedor, essa senhora, por exemplo, né, que passou por essa situação que você acabou de nos contar, ela buscou, né, na sua produção, naquilo que ela é capaz, naquilo que ela sabe fazer, o seu recurso, o seu ganha-pão, o seu trabalho. Está de parabéns, Vinícius, esse trabalho é muito interessante e ele merece ser apoiado não só pelo governo municipal, governo estadual, e você falou também da Secretaria Nacional de Economia Solidária. Essa parceria é uma parceria positiva do município com o governo federal? É muito. Através da Senais, que é a Secretaria Nacional de Economia Solidária, que é ligada ao Ministério do Trabalho, ela está dentro do Ministério do Trabalho. Né? Vinícius, desculpe, esse assunto é muito importante. A parceria entre o município, Estado e União é muito importante. Nós queremos ouvir mais detalhes sobre isso. Mas eu vou pedir licença a você, nós vamos para um breve intervalo e você volta com esse raciocínio. Não saia daí. Nós estamos recebendo Vinícius Assunção, secretário municipal de Desenvolvimento da Economia Solidária. Mais assunto, mais bate-papo daqui a pouquinho. Nós já voltamos. Nós estamos de volta com o nosso programa em destaque aqui na Rede NGT. Muito obrigado mais uma vez por sua participação, sua presença e suas sugestões. Nós estamos falando hoje de um assunto muito atual que vale a pena você conferir. E nós estamos aqui com o secretário municipal de Desenvolvimento da Economia Solidária. Economia Solidária é a bola da vez. Pode anotar isso aí na sua agenda. Nós estávamos falando, Vinícius, sobre parceria e você estava dizendo da parceria do governo municipal, prefeitura, prefeito Eduardo Paes, governo federal, Secretaria Nacional, presidenta Dilma. Essa parceria é boa? A parceria é fundamental. Eu acho que todo o processo que o Rio de Janeiro está passando hoje em dia é fruto do nossos governantes, né? O prefeito Eduardo Paes, o governador Sérgio Cabral, a presidenta Dilma, do entendimento de que o Rio que se cansou daquela briga, né, do governo estadual, do governo municipal, com o governo federal. Hoje tem uma linha reta, a gente consegue dialogar com os três poderes, temos uma série de ações, tanto na área da saúde, como na área da educação, como na área da economia solidária e em outras áreas de governo, que sempre é dialogada com os três poderes, conversada, né, e debatida, e isso a população tem sentido isso no dia a dia. Eu acho que essa foi a grande virtude do prefeito Eduardo Paes, de perceber que ele precisava juntar os três poderes. Acho que ele foi o grande articulador desse processo e coloco para ele que na gestão dele é que a cidade tem sofrido todas essas transformações aí. Um êxito, um resultado, isso é importante. Agora, vocês também, dentro da gestão, vocês criaram o Banco Comunitário, né? Eu queria saber mais detalhes sobre esse banco. Eu posso ser acionista desse banco? Eu posso ser cliente desse banco? Como é que funciona esse banco comunitário? Hoje nós estamos com um banco, que é o Banco Comunitário da Cidade de Deus, né, que está num processo de fortalecimento, né? Ali a população compreende bem ele quando a gente fala da moeda social, né? Mas o banco ele tem a função de prender a riqueza da própria comunidade dentro daquela região. Você sabe, Vinícius, que, desculpe interromper seu raciocínio, isso é tão interessante que isso, inclusive, ajuda na mobilidade, né? As pessoas, às vezes, têm que se deslocar muito para resolver algum problema, alguma situação, tendo que, quando você valoriza a comunidade, que você tem ali os serviços, os produtos, o dinheiro fica ali, o emprego fica ali e a população ganha com isso. É esse o objetivo? É esse o objetivo, falou tudo. O que nós temos que fazer é prender a renda da própria comunidade dentro da própria comunidade. Isso vai girando mais trabalho, mais renda. Todo mundo daquela comunidade pode participar? Pode, todo mundo pode participar, deve participar, né? Quer dizer, se a pessoa tem um produto, ou se ela quer criar um produto, se ela quer ser um novo empreendedor, ela está aberto, o Banco Comunitário está aberto. Tem a linha de crédito do Banco Comunitário,
tem a questão da moeda social, que trabalha com crédito do consumo, né, com aliança com o comércio da região. Eu dando um exemplo claro, um cara da papelaria, ele tem uma caneta que custa R$1. Com o CDD, que é a moeda lá, ele compra a caneta por 80 centavos. Uhum. Aí ele teve um desconto de 20 centavos. Então ele deixa de comprar na papelaria fora e passa a comprar na papelaria local, né? E o que o empreendedor ganha com isso? O que o cara da papelaria ganha com isso? Ele ganha no volume. Ele vendia por mês 10 canetas, ele está vendendo 100 canetas por mês. Com certeza. Então isso faz com que, nós fizemos um estudo, a Cidade de Deus tem uma renda bruta em torno de R$70 milhões. E 80% disso era gasto fora da comunidade. Então o Banco Comunitário, o grande objetivo dele ali dentro é fazer com que esta renda seja alocada dentro da própria comunidade. E você sabe que eu acho que tem um ganho social muito grande também, que as pessoas começam a conversar mais, as pessoas se conhecem mais. Com certeza. Então isso é fundamental para a boa convivência, para a qualidade de vida, né? Porque se você tem um bom vizinho, você tem qualidade de vida. Se você faz negócio com o seu vizinho, seu compra e venda, você melhora ainda mais ali a vida daquele local. Parabéns, eu acho que esse é um projeto maravilhoso. Agora, vocês também têm a UDS, não é isso? O que é a UDS? Só para antes de falar da UDS... Pois não. Dizer para a população que agora, em 2014, nós vamos lançar o segundo banco comunitário na cidade. Opa, que ótimo. Vai ser no Complexo do Alemão, já estou anunciando aqui. Já em 2014 Já agora. Em 2014, com recursos do governo federal, em parceria com a Prefeitura do Rio, vamos lançar o segundo banco comunitário e a ideia é que a gente chegue em 2014 com 10 bancos comunitários, 2016, desculpe, com 10 bancos comunitários, uma rede de banco comunitário dentro da cidade do Rio de Janeiro. Muito boa notícia. Parabéns. E sobre as UDS, a UDS ela é a Unidade de Desenvolvimento Econômico Solidário. Ela trabalha, a lógica é a gente pegar um pedaço da secretaria, de todas as ações da secretaria e levar para dentro da comunidade. Que a gente possa ter um espaço da prefeitura, presença ali dentro, que a gente possa identificar, fazer todo o trabalho que a gente fez com os projetos, fazer com uma ação da própria prefeitura, de identificar os empreendedores, da formação, dele ter um espaço de referência naquela comunidade, que ele possa, assim, eu quero discutir microcrédito, eu quero ter um crédito, nós trabalhamos com microcrédito também, ele lá na UDS, lá ele vai ter o microcrédito, eu quero discutir a formação, a qualificação, a melhoria do meu produto, eu vou lá, eu quero saber como é que eu monto o negócio, ele vai lá, a UDS tornar uma referência desse processo de inclusão social, Vinícius, e de emancipação. Exatamente. Isso é fundamental, você linkar essas coisas. Quer dizer, você pode dizer que a UDS, ela complementa o banco, ela pode até dar orientação ao banco, através de pesquisas, de levantamento de dados, porque você está provando uma coisa aqui para as pessoas que estão nos assistindo. Por maior que seja a globalização, o que está valendo é a regionalização. É a valorização do produto local, porque você com isso valoriza as pessoas. Você acha que a UDS pode ser esse complemento ou essa orientadora para o banco, vamos dizer assim? A ideia é a integração total. A ideia é que a UDS possa fazer a integração de todas as ações que a gente tem na Secretaria, inclusive com os outros órgãos da Prefeitura, inclusive buscando outros parceiros que não sejam da Prefeitura, inclusive iniciativa privada, para trazer para dentro e transformar aquilo ali numa grande referência na área de economia solidária e desenvolvimento local. Mas a ideia é que o Banco Comunitário, inclusive a agência do Banco Comunitário, seja dentro da própria UDS. E com isso, com você tendo esse movimento das UDS e com o banco, e você abrindo 10 bancos até 2016, você vai conseguir juntar todas essas regiões para fomentar negócios entre essas comunidades. Isso é fundamental. Você ampliar esse leque. Você falou, por exemplo, de 70 milhões na Cidade de Deus de movimento. Você imagina o que 10 bancos poderiam movimentar em 10 comunidades? Nós estamos falando de um número representativo da economia. O banco ele não tem uma resposta imediata, mas ele tem uma resposta a médio e a longo prazo. Eu digo que você monta um banco e em 3, 4 anos, você começa a ter esse resultado da geração de emprego, de renda, Perfeito. De crescimento econômico da própria comunidade, daquele território. Mas você pode estar certo, Vinícius, que o primeiro é sempre o mais difícil. À medida em que vocês tiveram êxito na Cidade de Deus, com certeza você vai ter muito mais nos outros. Aprendemos, Vinícius, eu ficaria aqui, rapaz,
vários programas conversando com você, porque o assunto é muito bom, interessantíssimo, saudável, que traz tudo de encontro que a cidade do Rio de Janeiro deseja. Eu quero parabenizar você, toda a sua equipe, agradecer mais uma vez por sua presença aqui no nosso Em Destaque. Eu que agradeço a oportunidade e estou à disposição. Muito obrigado a você que nos acompanhou, muito obrigado a você que tem nos sugerido, tem dado opinião para a gente aqui na redenggt.com.br. Até o próximo programa Em Destaque. Um abraço, boa noite.